Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto que estamos vendo, que é o Simple Present, certo? Então temos aqui alguns exemplos com frases como I like chocolate, we practice sports every day, they wash the dishes after the lunch. Uma das características do Simple Present, como o nome já fala, simple, né, simples, é que nós temos só um verbo, certo? Isso torna o tempo simples. E o verbo ele vem com o nome, certo? No caso assim, a escrita dele é na forma básica. Ele geralmente não tem acréscimo de nada, a não ser com uma pequena exceção que a gente vai ver à frente. Então, que é isso aqui. Quando nós temos o verbo na terceira pessoa do singular, né? He, she ou it, o verbo ganha S. Então, vocês têm aqui os mesmos exemplos. I like chocolate, né? Se o sujeito fosse it, ao invés de I, eu preciso acrescentar S ao verbo. A mesma coisa para he e she, certo? Então, que o sujeito era we e they, né? Nós e eles. Como aqui é he e she, eu acrescentei a S. Então, o detalhe é que às vezes é só um S, às vezes é um ES, às vezes é um IES, né? São detalhes que nós já vimos, é um tempo verbal que a gente estuda no primeiro ano e vai revendo, né, ao longo do tempo, porque é um tempo básico, mas tem alguns detalhes que às vezes faz com que a gente se confunda um pouco. Mas enfim, isso aqui só são detalhes, tá? Então, vocês devem lembrar, por exemplo, que verbos terminados em Y, né, você retira o Y, acrescenta IES. Quando o Y precede de uma vogal e não de uma consoante, como instead, você não precisa retirar o Y, você só acrescenta o S. Então, são três regras: o S, o ES, né? O I, ES. Aqui nós temos alguns exemplos de frases, estruturas de frases. Vamos imaginar que isso aqui é uma frase, né? Ainda que não seja uma frase completa, é o começo de uma frase e é a parte que você precisa saber que modifica. Então, você tem aqui o verbo ir, I go, certo? I go. E aí você pode perceber que você tem aqui um destaque diferente para, né, alguns pronomes. Esses pronomes aqui são o que eu falei para você, são a terceira pessoa. O que é a terceira pessoa? Nós temos a primeira, que é eu, a segunda é você, a terceira vai ser he, she ou it, que é ele ou ela, certo? É terceira, não são terceiras pessoas. Porque o que a gente vai ter é só uma diferença de gênero, masculino, feminino e o inglês tem o neutro, né? No português a gente não tem. O it pode ser ele ou ela para coisas, animais, ideias, objetos em geral, certo? E o he e o she para pessoas. Essa é a regra, né? Cada uma dessas palavras tem as suas exceções de uso, tá? Mas a regra é essa. E aí o que acontece? Você usa S no verbo. No caso, o go ganhou ES, né? Se a gente voltar lá a nossa tabelazinha, a gente vai ver que verbos, né, terminados em O também, ó, ganham ES, né? Então, esses verbos que terminam com som de S, SS, CH, X, né, tudo parece com som de S, você tem que acrescentar um ES, porque é uma questão até de pronúncia, né? Imagina que ó, o verbo terminou em SS, você vai acrescentar um terceiro S, né? Não tem muito sentido. O O, na verdade, é meio estranho, né? Ele é o estranho, mas verbos terminados em O, você acrescenta S, mas não se preocupem, tá? Com esse detalhe de se é S ou IS. O mais importante é lembrar que a terceira pessoa tem um acréscimo de S, tá? Tem uma coisa diferente na terceira pessoa. Quando eu quero transformar essas frases em uma frase negativa, o que é que eu vou fazer? A mudança, imagine uma frase maior, tá? Aqui só tá I go, que é eu vou. Imagine I go home later. Eu vou para casa mais tarde. O que vai ser a transformação que vai acontecer nessa frase? Vai ser só aqui mesmo no começo, certo? Que vai ser entre o sujeito e o verbo, certo? Entre a pessoa e o verbo. Então, acrescento o não, que é o don't. Então, o don't é uma forma, certo? Significa não, que eu uso só no presente simples. Eu não uso em outro tempo verbal. Passado, futuro, é só no presente e especialmente no presente simples. Se eu quero fazer a mesma coisa com os outros pronomes, as outras pessoas, eu sigo a mesma regra. Agora, na terceira pessoa do singular, sempre vai ter algo diferente. Então, ao invés de usar o do, o don't, certo? Eu vou usar o doesn't, ok? Percebam que aqui não tem mais ES. É como se o ES tivesse passado justamente para o does, né? Por isso que não é do, é does, né? Tem algo diferente nele. Imagine que foi isso que aconteceu, que fica até mais fácil de memorizar. Não tem ES, porque o ES está aqui. Agora, no do, que não é mais do, e agora é does. E se eu quero transformar em uma pergunta? Olha, para transformar esta frase, imaginando que é uma frase, né? Eu vou, imaginando que é uma frase completa. Eu vou para casa mais tarde. I go home later. O que eu vou fazer?
português, a gente só acrescenta a interrogação no final da frase, né? Que aconteceu aqui. Mas em inglês você acrescenta algo no início, que vai ser o auxiliar. Vai ser o do para todas as pessoas, certo? Com exceção de quê? Terceira pessoa do singular, certo? He, she ou it. Eu vou usar o que? O does, né? Mais uma vez, ó, não tem S, esse S que a gente tem aqui. Porque onde é que está o S? Está no do que se transformou em does, né? Fácil de lembrar. Então, aqui você tem a estrutura de frase afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos ver uma frase mais completa mesmo. Por exemplo, they clean the house. Eles limpam a casa, certo? Então, você tem o verbo clean, ok? Então, eles limpam a casa. They don't clean the house. Eles não limpam a casa. Eu coloquei o don't, que é o não. Se eu quero transformar em uma pergunta, em uma frase interrogativa, eu vou pegar a frase afirmativa, certo? Vou colocar a interrogação no final, só que aí eu vou ter que usar o do no início. Isso se o sujeito é eu, você, nós, eles, mas se o sujeito é representado por he, she ou it, certo? Eu não vou usar o do, vou usar o does ou doesn't, e o verbo vai vir com S, certo? Então, qual é a diferença? Ó, é a mesma frase, só que eu mudei o sujeito. Então, aqui você tem clean, você tem don't, você tem do. Aqui você tem cleans, aqui você tem doesn't e aqui você tem does. Advérbio de frequência. Eu já falei um pouco para vocês sobre, né, os advérbios de frequência. E aqui só para a gente dar mais uma olhada, vocês já resolveram até, acho que alguma questão sobre isso. Então, os advérbios de frequência indicam a frequência em que uma ação pode ser praticada. Pode ser praticada sempre, pode ser praticada geralmente, frequentemente, às vezes ou nunca. Essa porcentagem aqui é só exemplificativa, tá? Então, assim, você sabe que tem graus, né, de frequência, mas só é válido mesmo 100%, porque sempre é 100%. E never, né? Never é 0%. Então, always, sempre, never, nunca. E aqui são intermediários, né? Então, quando você geralmente pratica uma coisa, que é quase sempre. Então, pode ser 80%, 90%, é só uma média. Often, frequentemente. Então, coisa que você vai fazer na maioria das vezes. Pode ser mais de 50%, né? 60%, 70% das vezes. E sometimes já dá a ideia de uma coisa que você não faz com tanta frequência, só faz às vezes, só pratica o exercício às vezes, sei lá, 30%, né? Seria uma boa margem. Alguns exemplos de frases com esses advérbios, certo? De frequência. Então, aqui estão esses 5 exemplos. Existem outros advérbios, tá? Mas esses aqui são os mais comuns. Então, eles podem vir, alguns deles podem vir só em um lugar, em um determinado lugar na frase. Alguns podem vir, por exemplo, como sometimes, podem vir em vários lugares. Mas eu decidi colocar todos, né, para ser a mesma regra para todos, já que todos podem vir entre o sujeito e o verbo. Botei todos aqui, certo? Entre o sujeito e o verbo. I always do the chores on Saturdays. Eu sempre faço as atividades domésticas aos sábados. I usually wash the car for my father. Eu geralmente lavo o carro para meu pai. I often do exercises. Eu frequentemente faço exercícios. I sometimes watch TV. Eu às vezes assisto TV. E I never sweep the floor. Eu nunca limpo o chão, certo? Então, todas essas frases estão no simple present. E no caso, elas foram construídas com advérbios de frequência para indicar a frequência com que eu pratico essa atividade. Então, o simple present expressa hábitos, rotina, verdades universais, fatos, certo? Aqui nós temos alguns exemplos a mais. Agora, falando, né, mais uma vez sobre a estrutura de frases, nós vimos, né, as frases afirmativas, negativas e interrogativas. Quando a gente cria frases interrogativas, logo a gente imagina, né, uma interrogação, uma frase interrogativa é uma pergunta. Então, a gente também precisa saber como responder essa pergunta. Então, a gente também precisa aprender a dar respostas. E em inglês é super comum as short answers, que são as respostas curtas. Então, nós temos aqui vários exemplos de perguntas. Algumas dessas perguntas começam com do, como vocês viram lá nos exemplos, né, que nós vimos anteriormente. Todas as perguntas em inglês, elas terminam com interrogação, como em português, mas elas começam com algo diferente, que vai ser o do ou does. Isso falando do simple present. Então, nós temos aqui, ó, frases começando com do ou does porque são perguntas. Quando começa com does é porque o sujeito é terceira pessoa do singular. Aqui não está aparecendo, né? He, she ou it.
mas está aparecendo Mary e Frank, são nomes de pessoas, certo? Que equivale à terceira pessoa do singular, ele ou ela. Eu posso dizer Mary, né? Ou ela, né? A menina, Mary, Maria, seja quem for. Então, aqui você tem uma pergunta: do you shower every day? Como é que a gente dá uma resposta curta positiva? Yes, I do. Vocês já viram isso antes, pessoal? Então, toda resposta curta vai começar com yes ou com no, se for negativo, vem a vírgula. O que vem depois? Sempre a pessoa e o auxiliar. O que é auxiliar? É justamente a palavra que aparece lá no começo. Nós já estudamos outros auxiliares. Existe um auxiliar para o passado, para o futuro, mas aqui a gente está revendo do presente. Então, perguntei com do, respondo com do. Yes, I do. Se eu quero dar uma resposta negativa, no, certo? Estou usando she por quê, ao invés do I? Porque eu estou perguntando sobre Mary. Eu posso usar Mary na resposta ou she, né? Para substituir Mary. E por que eu não estou usando do na minha resposta? Estou usando o does, porque eu perguntei com does. E por que está doesn't, né? E não does? Porque é uma resposta negativa. Então, uma resposta negativa, você vai ter o no no começo e vai ter essa parte aqui, né? Pode ser o not separado ou como eu preferi colocar, né? A forma contraída, que é mais comum, que é o does, junto com o not, né? Junto com esse apóstrofo. Então, no, she doesn't. Se eu quero dar uma resposta negativa, aliás, positiva, com a terceira pessoa, yes, né? Ao invés do no, e eu tenho does, certo? Então, o negativo é no e doesn't, positivo yes e does. E uma resposta negativa usando o do, no, they don't. Então, vocês podem ver que todas as respostas começou com yes ou no, e a vírgula depois, e todas elas terminaram com do, ou don't, ou doesn't, né? Quando é que termina com do ou com does? Se ela começar com yes, porque é positivo. Quando é que termina com doesn't ou don't? Se ela começar com no, porque é negativo. Então, é sempre isso, sempre. Não importa quem é o sujeito, certo? Então, o que vai variar é justamente o sujeito, por quê? Né? Porque se eu estou perguntando sobre ela, eu tenho que responder sobre ela. Se é sobre ele, eu vou responder sobre ele. Se é sobre eles, eu vou responder sobre eles, certo? Por aí vai. Então, o yes, you know, né, no começo e o auxiliar no final, doesn't, do, ou seja o que for, é sempre a mesma coisa, certo? Então, vocês vão ter que aprender um pouquinho sobre isso, sobre como dar respostas curtas. Então, nós temos duas possibilidades, positivo ou negativo, certo? Se eu pergunto com do, respondo com do, né? Eu poderia dar uma resposta negativa para cá, né? Seria no, por exemplo, I don't. Então, é sempre a mesma coisa que aconteceu aqui. O que foi que mudou, né? Por que eu botei já they aqui? Porque o sujeito é they. Ok, pessoal? Então, para quem está resolvendo assistindo ao vídeo para resolver a atividade dessa semana, nós só vamos até aqui. Eu vou dar continuidade a esse vídeo só por mais alguns minutos, que vai ser para a atividade já da próxima semana, né? Então, quem for resolver a atividade na próxima semana, vai ter que rever esse vídeo, certo? Porque eu vou comparar agora o Simple Present ao próximo tempo verbal que a gente vai ver, que é o Present Continuous. Então, né, para essa semana terminou. Próxima semana vocês vão rever o vídeo do começo e vão dar continuidade, certo? Para poder resolver a atividade 4, certo? Que vai ser a nossa aula 4 para resolução de atividades no Google Forms. Então, nós temos aqui o Present Continuous. O que é o Present Continuous? Se o Simple Present a gente utiliza para falar de rotinas, hábitos, o Continuous a gente utiliza para falar de ações contínuas que estão acontecendo no momento da fala. É aquelas ações, por exemplo, eu estou falando, eu estou estudando. Em português é esse ando, indo. Em inglês é o ing. Por exemplo, nós já vimos esses verbos aqui, né? Limpar, lavar, certo? Por exemplo, clean é o verbo limpar. Agora eu coloquei ele no contínuos. Foi o que eu fiz? Eu acrescentei ing. Então fica eles limpando. Tá estranho, né? Então eu preciso de um verbo de ligação, que é o are, certo? Que é o verbo to be. O verbo to be é só o nome dele, né? Então a gente vai botar are, porque are é o que a gente usa com they. They are cleaning. Então eles estão limpando a casa. Outro exemplo, o que ela está fazendo? She is washing. Ela está lavando os pratos. Botei ing no verbo wash, que é lavar, para não ficar ela lavando. Então, she is washing. Ela está lavando. Temos mais exemplos. Vou passar para frente, né? Vocês já viram exemplos suficientes. Então, para comparar, né, esses tempos, por exemplo, aqui nós temos dois exemplos agora. Um no Simple Present e outro no Present Continuous. Imagina que she always cleans the house.
ela sempre limpa a casa, ok? Ela sempre limpa a casa. Eu usei até um advérbio de frequência sempre. Eu posso usar ou não, tá? Na frase no simple present. Essa frase está no simple present. Então, temos aqui só o verbo limpar. Tá com S porque tá concordando com o she, terceira pessoa do singular. Se fosse outro sujeito, eu, você, nem ia ter esse S, certo? Então, só tem um verbozinho, o verbo limpar. But now she's sleeping. Então, ela sempre limpa a casa, só que agora, certo? Ela está dormindo. É uma ação contínua que está acontecendo agora, presente contínuo. O que tem de diferente? Eu tenho ing no verbo sleep, né? Que é o verbo dormir, agora está dormindo. E para ligar com ela, para dizer ela dormindo, né? Para ficar ela está dormindo, eu vou usar o verbo de ligação, né? O is, certo? Para a gente ver melhor aqui, olha. Comparando she, como transformar uma frase no presente simples no presente contínuo. She cleans the house, ela limpa a casa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o verbo clean, vou acrescentar ing e vou ter que usar o verbo to be antes. Lembrando que o verbo to be é só o nome do verbo, tá? Então, é o am, o is ou are. A gente tem que lembrar disso aí, né? Então, she is cleaning the house. Ela está limpando a casa, que é ela limpa a casa, ela está limpando a casa. I do the laundry. Então, eu lavo a roupa. Como é que eu vou dizer? Eu estou lavando a roupa. Então, eu vou colocar ing no verbo e uso o am antes, porque o am concorda com I, né? I am. Se com she você usa o is, com I você usa o am. Resumindo tudo, como é que eu construo o simple present? Só um verbo. Então, eu vou ter simplesmente, né, a pessoa sempre, um complemento, e vou ter só um verbozinho. Então, eu limpo a casa. Esse verbo pode vir com ou sem S. Ele viria com S se o sujeito fosse he, she ou it. Como não é, né, que é o I clean the house, então não tem S. E o present continuous? Eu posso fazer essa mesma frase no present continuous. Como? Eu acrescento ing, mas antes eu vou ter que usar o verbo to be. To be é só o nome do verbo. Vai aparecer como am, is ou are, dependendo do sujeito. Com I eu uso o am, né? Como nós já vimos lá atrás, com she você usa o is, com they você usa o are, né? Com I você usa o am. I'm cleaning the house. Ok, pessoal? Então, vocês vão, por exemplo, ter que resolver a questão onde vocês vão ter que identificar presente contínuo ou presente simples, certo? Então, como é que eu identifico um presente contínuo? Presente contínuo tem ing e tem uma dessas formas o verbo to be, que vai funcionar como verbo de ligação, né? Para você não dizer eu limpando, eu passando, eu falando. Então, eu estou falando, eu estou limpando, ela está lendo, seja o que for, ok? Então, por hoje é